Agora, no dia 26 de outubro de 2023, fomos surpreendidos. O dia virou noite. Eram 7 e pouca da manhã, parecia que eram 19 horas. E as explicações, né, é que foi um grande temporal, né, de 12 a 15 quilômetros, né, de extensão, de altura, que veio tampar o sol, tampar a claridade do dia. E essa é aquilo que nós vamos narrar, assim, pegando o jornal Extra, né, e vamos fazer a leitura do que foi dito. Mas a questão foi um sinal de Deus, um grande temporal? Mas se aconteceu, por que aconteceu? Essa é a pergunta que nós queremos trabalhar. Mas sabemos uma coisa: Jesus, esse Senhor Jesus aqui, ele continua reinando sobre a terra e ele tem muito prazer em dar sinais para o homem para que ele se salve. Quando o dia virou noite, reportagem, né, do Jornal Extra, do dia 27/10/2023, aqui no Rio de Janeiro. Grande tempestade ou sinal de Deus? Uma tempestade no início da manhã de ontem mudou a cara do Rio. Na capital, a chuva e ventos fortes provocaram alagamentos, queda de árvores e falta de luz em alguns bairros, como Campo Grande e Jacarepaguá, na zona oeste, Madureira e Rio Comprido, na zona norte. E também a circulação de trens da Supervia foi afetada. A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, INMEP, Anete Fernandes, explica que o fenômeno que fez o dia virar noite decorre de uma área de instabilidade que, dada a profundidade das nuvens, dificulta a visualização do Sol, deixando o céu mais escuro e o tempo fechado. Áreas de instabilidade são uma situação típica da primavera, embora sejam passageiras, costumam assustar. Primeiro, pela profundidade da nuvem, que da base até o topo pode ter de 10 a 12 quilômetros de altura. Por isso, o tempo fechado. Era um acúmulo dessas nuvens, porém com rápida passagem. Não há dúvida que foi uma tempestade, mas eu tenho 66 anos e nunca presenciei antes tal fenômeno. Mesmo considerando a explicação plausível da meteorologista, como conhecedor da Bíblia, quero pontuar o ocorrido dentro da visão bíblica, que fala a respeito de sinais que antecederiam a segunda vinda de Cristo. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. E ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus 24:3-7. Não é segredo para ninguém que estes sinais têm se multiplicado diante de nossos olhos, mas eu quero pontuar o texto de São Lucas: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. O que aconteceu no Rio de Janeiro, próximo das 7 horas da manhã, quando parecia ser de 7 da noite, se encaixa aqui. Haverá coisas espantosas e grandes sinais do céu. Para mim, isso foi um sinal de Deus, pois os luminares, o Sol, a Lua e as estrelas também foram criados para servirem de sinais que conduzissem a Ele, além de regularem o andamento dos dias, das estações e anos. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus,
para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Gênesis 1:14. Mesmo vivendo em tempos de grande corrupção e violência, como nos dias de Noé, Gênesis 6:11, onde esta geração, como a de Noé, come, bebe, casam-se e se dão em casamento, satisfazendo seus instintos, seguindo a natureza, segundo a Pedro 2:12, sem se importarem nem dependerem de Deus, Mateus 24:38, quando eles também não perceberam a pregação de Noé, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem, Mateus 24:39. Meu irmão, meu amigo, faça como Noé, ao ver esses sinais, e pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, o dilúvio, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, Hebreus 11:7. Deus sempre usou sinais. Ele tem prazer em nos salvar e guiar. Ele tem feito tudo para nos abrir o entendimento. Não só os luminares ele fez para sinal, Gênesis 1:14. Ele colocou um sinal em Caim, Gênesis 4:15, para que aquelas pessoas não matassem e fossem amaldiçoadas. Colocou o arco-íris no céu, Gênesis 9:12. Fez a vara virar cobra, a vara de Moisés, como sinal, Êxodo 4:8. Fez o sábado como sinal para os judeus, Êxodo 31:13. Fez dos incensários, dos rebeldes, um sinal para o povo de Israel, Números 16:38. Fez a terra abrir a boca para tragar os rebeldes, Números 26:10, e colocou-os como sinal. Colocou as pedras tiradas de dentro do rio Jordão, Gênesis 4:20, Josué 4:20, como sinal. A profecia da morte de Ofni e Finéias, profetizada por Samuel antes do ocorrido, também ele colocou como sinal, 1 Samuel 2:34. Ele também colocou o altar da idolatria que se fenderia, em 1 Reis 13:3, como um sinal. Ele mais tarde disse que a Virgem conceberia para Acais, em Isaías 7:14. Ele fez dos filhos do profeta Isaías também como sinais da sua misericórdia. Ele fez com que o alimento que a terra produziria, produziria naturalmente, mesmo em tempo de guerra, como sinal, Isaías 37:30. Ele fez do livramento do rei e do exército da Síria, Isaías 38:6 e 7, como sinal para o seu povo. Ele fez que no lugar do espinheiro, onde seria plantada a murta, para aqueles que o buscam, Isaías 55:13, como sinal do castigo dos israelitas que fugiram para o Egito, Jeremias 44:29, como sinal que eles iriam comer, né, pão imundo no cativeiro, Ezequiel 4:13, como sinal. Também com a mudança de Ezequiel à noite, fugindo, né, o povo fugindo, indo para o cativeiro, como sinal, Ezequiel 12:6. Ele também fez o juízo contra o homem que colocar seus ídolos em seu coração e se alienar de Deus, como um sinal, Ezequiel 14:7 e 8. Como Ezequiel ficaria sem sua esposa, o povo ficaria sem a cidade e o templo, como sinal, Ezequiel 24:24. O sinal da ressurreição de Jesus. É um sinal também, Mateus 12:39, Mateus 16:4, João 2:19. Os sinais da sua vinda, Mateus 24:3, Marcos 13:4-9, Lucas 21:11, são sinais, está aí essa mudança de tempo inexplicável. Os dons espirituais são sinais de Deus, Marcos 16:17.
Jesus enrolado em panos foi um sinal para os pastores, Lucas 2,12. Jesus é um sinal de Deus, Lucas 2,34, Lucas 11,30. A transformação da água em vinho foi o primeiro sinal de Jesus, João 2,11. Os milagres como sinais de Deus, João 2,23, João 4,48, João 6,2, João 20,30. Os sinais realizados pelos apóstolos, Atos 4,16, Atos 5,12, e pela igreja hoje, é sinal de Deus para todos. Circuncisão e batismo é um sinal da justiça da fé, Romanos 4,11. Dom de línguas é um sinal para os incrédulos, 1 Coríntios 14:22. Gafanhotos que farão danos no período da grande tribulação a quem não tiver o sinal de Deus, Apocalipse 9:4. Sinal. Viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, uma mulher, os fiéis de Israel, através dos quais o Messias, o menino Jesus, veio ao mundo através de Maria, a Virgem que concebeu, Apocalipse 12, 1-6, é um sinal de Deus, um grande sinal do céu. Mas durante a grande tribulação, não somente fará sinais Deus, entendeu? Mas também o falso profeta fará sinais para enganar os incautos. No texto de Apocalipse 13 e 16, o falso profeta enganará a muitos. Mas o que ocorrerá com isso? Vai haver o juízo de Deus para quem receber o sinal da besta na testa e na mão. Apocalipse 14:9. E depois, grande e admirável sinal do céu haverá quando Deus derramar as 7 últimas pragas. E então será consumada a ira de Deus sobre aqueles que adorarão a besta. Apocalipse 15:1. Haverá também juízo de Deus sobre o anticristo e o falso profeta que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Apocalipse 19:20. Então Deus, ele dá sinais. Deus continua sendo o mesmo.